De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco aqui na companhia da Zeni. Nós vamos falar um pouquinho do conjunto Salim Mansur. Zeni, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Zeni, quanto tempo lá como síndica tentando movimentar a comunidade? 30 anos. 30 anos que a gente vem lutando sem desistir, né? Porque não é fácil, né, Luciano? Você sabe que não é fácil, é muitas pessoas que pensam diferente, né? Então, uns acham que a gente não está fazendo nada, uns acham que a gente faz bastante, né? Mas a gente sempre lutou para fazer o melhor para o conjunto, né? E a gente sempre tentou mostrar que ali tem moradores bons, né? Pessoas trabalhadoras, sim, né? E que é um lugar que ficou denegrido devido ao prédio mesmo, né? A imagem do prédio que ficou, né? Mas as pessoas que moram lá são muitas pessoas de bem, né? Então a gente luta por eles, né? Por essas pessoas aí, que eles contam com a gente, que eles não têm voz, né? Então ele tem a gente para falar para eles. Então a gente procura prefeitura, Ministério Público, né? Televisão, rádio, o que a gente puder fazer, a gente faz. Já tem conseguido bastante. Durante 30 anos a gente conseguiu bastante. Mas... E como você coloca, né, Zeni, é uma dificuldade grande porque tem essa estrutura do conjunto habitacional, teria as responsabilidades do CDHU e aí acaba na burocracia caindo num jogo de empurra. Um fala que é a obrigação da prefeitura, o outro é da CDHU e fica passando anos e anos e fica nessa luta aí, né? Uhum. Até que entra um prefeito que assume e fala, vamos fazer, né? São seres humanos que moram lá, vamos fazer. Então, o que está acontecendo agora, né? A gente já teve a reforma, não sei se você sabe, que a gente pediu muito, porque as estruturas dos relógios estão caindo, que eram de madeira ainda, né? E o Ministério Público entrou com urgência e eles colocaram tudo digital agora está muito bacana. Hoje o desliga automático, hoje a energia não precisa ninguém ir lá para desligar, eles desligam de lá mesmo, liga de lá também. Não tem, como desligava muita energia, não tem isso, sobrecarga, sabe, não tem mais. Então isso foi uma prioridade grande que a gente queria também da energia. Corria um risco de acontecer algumas coisas, né? E agora a gente luta muito para a parte de esgoto, né? Porque o esgoto também está complicado. Está complicado, né? Então é um serviço assim que vai dar muito trabalho para a prefeitura, porque você vai ter que isolar um apartamento para você fazer, porque é tudo junto, né? Cai tudo no mesmo lugar, então você vai ter que isolar, puxar para um outro lugar para você arrumar aquele local. Né? Então vai ser difícil falar que vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Vai ser um trabalho muito grande. E querendo ou não, mexe na rotina de todos os moradores, né? No sentido claro assim, olha, não é uma casa que eu estou fazendo a obra, não tem problema com a minha vizinhança, né? Qualquer ação lá vai causar transtorno para quem está no apartamento do lado, para quem está acima, para quem está abaixo. Lá assim, por exemplo, você mora em conjunto, né? Então o que acontece, um prejudica o outro. Né? Então você tem que estar com o teu encanamento em dia, teu esgoto em dia, tudo em dia para não ter vazamentos, né? Para não prejudicar outras pessoas, não desperdiçar água, né? Porque nós estamos agora, né? Nessa seca danada, então às vezes um quer lavar, o outro fala que não pode lavar porque você vai gastar água, mas eu tenho que lavar meu tapete, então tem aquele jogo de cintura, né? Com as pessoas, tem que saber conversar com as pessoas, senão você vai brigar todo dia, né? E isso é um complicador, né? A questão de criar regras e as pessoas seguirem, porque você está morando num coletivo, num conjunto de pessoas. E tem muitas pessoas que não estão preparadas para morar no coletivo. Ela joga o lixo para a janela, ela não está preocupada que mora outro lá embaixo. Ela lava a escada, não sabe que vai cair o lixo lá na casa da outra, né? Então tem sempre isso, a gente sempre explica para elas. Não é que... Tem regra, gente, aqui você não mora sozinha. Né? Tem outras pessoas também. Então a convivência é meio difícil, Mas você tem que estar controlando. Então é muita reclamação, aí vem, Zeni, está acontecendo isso, o que tem que fazer? Aí você vai, conversa com a pessoa, uma boa, né? E aí todo mundo passa a se entender, né? A Amanda aqui, Zeni, questionando, né? Como é que fica essa questão de rotatividade? Tem muita mudança lá ou as pessoas moram as mesmas pessoas há muito tempo? Não, tem mudanças muitos. Então fica difícil você pôr regras, né? Porque você põe regras, às vezes a pessoa aluga o apartamento, porque são esses que ela está falando, são apartamentos alugados. Né? Então aí um não dá certo, fica um mês, o outro fica outro mês, aí o problema é as dívidas que ficam para o conjunto.
né? A dívida, ou às vezes outras coisas que ficam para o conjunto, né? Então, nunca pode pôr uma regra, porque é muita pessoa mudando. Então, quando você vai pôr uma regra e o outro já muda, você tem outro lá. Agora, quem mora muito tempo lá, são poucos. São poucos. A maioria já mudaram. Compraram suas casas, né? Mas são poucos que moram lá. E isso acaba sendo um complicador para conseguir organizar. Complicado, porque aí você muda, você tem um modo de viver lá fora, e você acha que você pode pôr um som alto, você pode achar que você pode jogar o lixo tudo lá para baixo, né? Você não precisa pagar nada, né? Então, isso é complicado. Aí quando você consegue arrumar uns inquilinos bons, aí sai os bons e vem os bons, né? Então, fica difícil, é muito complicado tomar conta do conjunto. Eu falo porque é 30 anos que eu estou lá, não é fácil, não é fácil. Aí você fica sempre como ruim, né? Porque você tem que contornar a situação, você não pode ficar do lado de ninguém. E Marília, Zeni, com uma questão, a gente até estava falando disso no intervalo, como é que estão os espaços de utilização comum lá? Por exemplo, né? Tem centro comunitário interno, o que é partilhado? Está funcionando? Não, Luciano, o centro comunitário está desativado, né? Porque não tem condições de uso, né? Porque andou ficando alguns moradores lá, né? Alguns moradores de rua, e é onde detonou bastante coisas lá. Então a gente não está podendo usar lá. Mas agora, como entrou, né, uma ordem também da reforma dos centros comunitários, a assistente social está fazendo reunião com a gente vai ser todos os centros comunitários, tem que regularizar esses centros comunitários e pro atividade, né? Então, isso já vai ser, acho que para o ano que vem. O ano que vem eu acredito que já vai começar essas reformas já. Então, eles vão fazer um orçamento de cada centro comunitário, vai vir essa verba para acho que vai dar em materiais, né? Para estar reformando esses centros comunitários. Perfeito. Eu acho que é de muita importância os centros comunitários. E é importante também que as pessoas entendam, porque assim, né, olha, vai se fazer, né, mais uma reforma, mais uma revitalização, não é a primeira desses 30 anos. Né? Terceira. E se as pessoas não abraçarem, não ajudarem a manter, né, Zeni, daqui a pouco a gente vai ter que estar fazendo a quarta, quinta, sexta. É, verdade. Realmente. Eu acho que o morador tem que participar com seus familiares, né? Cada um fazer a sua parte. Se vão pôr um projeto lá, pode ser uma pessoa que limpe, que outra vai lá cuidar, né? Cuidar para não destruir, porque são de todos os moradores. Então, quer dizer, quando você quer fazer uma festa, você tem que pagar lá fora. E lá é tudo grátis, né? Então, as pessoas têm consciência disso, que aquilo é delas, né? Então, elas não têm uma área de lazer. Ali poderia aumentar para uma área de lazer. Para os moradores, né? Que tem o espanhol, a gente também podia ter, né? Espaço nós temos, né? Mas não adianta, as pessoas têm que aprender a conservar as coisas, né? Então eu penso assim. Exatamente. O Fábio, parabenizando pelo trabalho e colocando, né? Não seria possível fazer uma reunião e definir regras com as pessoas que alugam os imóveis, né? Não quem está o locatário lá, né? Mas de fato o locador, né? Eu sou dono do imóvel, para que todo mundo defina as regras e, fui lá, aluguei, olha, no contrato de locação eu já apresento as regras para quem vai morar lá são essas. Vocês já tentaram algo desse tipo? Por exemplo, quando aluga, não tem contrato, é de boca, né? A pessoa vai lá, pega o aluguel e vai embora. A gente nem sabe quem vai morar. Por exemplo, quando você pensa que você vai organizar para uma pessoa que está morando, já vem outra, né? Que a gente nem sabe quem que é. Então, seria o certo, né, que nem antigamente era, a gente falar com o dono do apartamento. Você vai alugar, então você vai ter um contrato e tem que ter as regras, a pessoa tem que obedecer às regras. Ela tem que pagar o condomínio, ela tem que manter o lugar limpo, né? Barulho, porque não pode, porque você mora um em cima do outro, né? Então, qualquer som que você ponha mais alto, prejudica. Então, a gente tem até uma tolerância de... Às vezes a pessoa quer fazer uma festinha, a gente não liga não, entendeu? Mas vai até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã já é... Porque a gente tem pessoas muito idosas, pessoas doentes, né? E pessoas também que têm bebê, que nasceram agora há pouco tempo. Então isso prejudica as pessoas. É uma ideia, né? Que a gente pode até fazer sim, mas com o dono do apartamento. Juliana, Zeni, parabenizando pelo trabalho que faz há tanto tempo e perguntando, né? Se as pessoas da cidade podem de alguma maneira ajudar. Né? Pode.
Pode sim, Luciana. Eu acredito que pode sim, porque a gente tem uma discriminação, né? As crianças nossas, quando vão em certos lugares, né? Então, eu vou te contar, eu montei um projetinho assim, à noite eu não tinha nada para fazer, quando comecei a colocar umas crianças, dando uma aulinha para elas, falando de Deus para elas, né? Dos comportamentos, tem que estudar. E eu fiquei com 10 crianças. Só que eu não tinha estrutura, porque a minha casa é pequena, né? E foi aumentando, eles iam chamando os coleguinhas, a gente dava um lanchinho, né? E as assistentes sociais foram lá, mas eu lembro... eu não lembro de nome de nenhuma que foi, né? E elas foram lá, inclusive uma até chorou, porque você tem uma ideia de um menor do predinho, né? E quando ela viu as crianças, que a gente colocou os lanchinhos que elas levaram, e eu também tinha um pouco em casa, que a gente colocou os lanchinhos, as crianças ficaram sentadinhas. Elas que serviram as crianças. Elas imaginou que as crianças iam, né? Aquelas crianças gritando. Aí ela pegou e fez as perguntas: o que você mais gosta de fazer aqui no projeto? Ela falou: desenhar. A mulher, a assistente social começou a chorar, porque ela imaginava uma criança e as nossas crianças é diferente do que as pessoas pensam, né? Então, nós precisamos de ajuda para a gente estruturar essas crianças, Luciano. Entendeu? Porque às vezes umas ficam com a avó, entendeu? Não tem uma estrutura, a avó não aguenta essa estrutura. Então, a gente poderia estar pondo projetos no Salim Mansur, ou no Geraldo Ferraz de Menezes também, como de esporte, né? E outra recreação nos centros comunitários. Tem tantas pessoas aposentadas que não têm atividade nenhuma, que elas podiam doar um pouquinho o tempo delas lá. Tipo de um reforço escolar, uma psicóloga para conversar com aquelas crianças. Pode ser qualquer setor, está aberto para qualquer pessoa que queira nos ajudar. Perfeito. Laura, aqui também parabenizando pelo trabalho que você realiza, né? Assim como a Juliana, né, questionando aí a maneira de colaborar e de ajudar, eu acho que é um passo a passo, né? Eu acho que a primeira coisa, né, Zeni, é conhecer o espaço. Né? Você ir lá e ver, porque você vê por fora os comentários, a mídia, né, mostra uma coisa. Quando você entra lá, você fala assim, a hora que elas entraram, falou assim: Zeni, aqui eles deixam a gente entrar? Falei: lógico. Me falaram que eu não podia entrar aqui. Eu falei: imagina, menina, é a visão que as pessoas têm. Imagina, gente, lá a pessoa pode entrar à vontade, não tem problema, para conhecer o local. Aí as pessoas que têm um coração bom, eu acredito que elas vão querer ajudar sim, porque são crianças. Muito bom. Querida, eu quero agradecer sempre, deixar o espaço aqui sempre disponível para falar do trabalho, das ações, não é? Espero realmente que cada vez mais as pessoas quebrem o seu preconceito com relação aos conjuntos habitacionais aqui da cidade, e fica sempre o convite para falar, né, do que vem sendo conquistado. Não, quando começar a reforma, eu venho aqui falar, né? A gente tira até umas fotos para a gente mostrar como que está sendo a reforma lá. Tá? A gente agradece também a atenção de vocês e muito obrigado por ter lembrado da gente. Nós é que agradecemos. Então tá bom, Luciano. Muito obrigado, viu?